Olá, mulher! Tudo bem? Me diz uma coisa. Você traz aquela sensação de que parece que nos seus relacionamentos você nunca é valorizada? Ou que você nunca é respeitada? Que você sempre se doa mais e acaba recebendo muito pouco? Se você tem essa sensação ou você conhece alguém que tem essa queixa, que vive essa realidade, esse vídeo é para você. Hoje eu quero te trazer um conteúdo que pode te ajudar. Se você ainda não tem um parceiro, ainda não vive a história de amor que você deseja, pode te ajudar a evitar entrar em mais um relacionamento e se frustrar, mais um relacionamento furado. Se você já está num relacionamento, a você ter mais clareza do seu papel dentro desse relacionamento e para que você se sinta mais segura para tomar as decisões, para se posicionar, enfim, para viver um relacionamento de maneira mais saudável. Então fica comigo até o final desse vídeo. Eu quero começar te dando uma frase para você guardar durante essa nossa conversa. O outro vê aquilo que você apresenta de si mesma. Ou seja, você vê aquilo que eu, Senir, mostro de mim. E as pessoas veem de você aquilo que você mostra para elas. Ou seja, nós mesmas entregamos na mão das outras pessoas o mapa de como lidar com a gente. O manual, o nosso manual de instrução, a gente dá na mão das outras pessoas. É a gente que mostra, olha, eu sou assim, pode me tratar assim. Vamos ver como é que é isso no relacionamento? Então, é muito comum as mulheres se queixarem de não estarem sendo valorizadas, de não estarem sendo respeitadas, e isso às vezes já se repete, já acontece há anos num relacionamento. Ou acontece já em vários relacionamentos que ela teve. Ela não se sente respeitada, ela acaba não sendo valorizada, não sendo admirada. E aqui, mulher, eu não quero de maneira nenhuma eximir a responsabilidade do parceiro nisso. Eu não quero de maneira nenhuma dizer que o homem não tem a responsabilidade, a parte dele de responsabilidade nisso. O que é responsabilidade dele é responsabilidade dele, né? Não existe nenhuma desculpa para a parte dele que age assim, certo? Mas cabe sempre uma pergunta. Se eu tô de frente para você, mulher que está nessa relação, cabe sempre uma pergunta. E da sua parte? Onde foi que ele achou uma brecha para começar a te tratar assim? Você sabe o que é brecha, né, mulher? Pelo menos nas casas de madeira, né? Era muito comum ficar entre uma madeira e outra, às vezes ficava uma passagenzinha ali de luz mínima, né? Que se você colocasse o olho muito perto ali, você conseguia enxergar alguma coisa do lado de dentro, passava um ventinho, né? Um bichinho. Então é só uma brechinha. E onde foi que na sua relação teve uma primeira brechinha que começou a passar uma falta de respeito, começou a passar um descaso, uma fala mais grosseira? E onde foi que dessa brecha isso foi tomando tanta proporção, foi ficando normal, que isso virou uma porta? E aí já passam todo tipo de tratamento desrespeitoso, grosseiro, ou descaso mesmo, né? Falta de atenção, falta de demonstração, enfim. E aqui, mulher, por mais que você me justifique, quando eu estou atendendo uma mulher pela primeira, pela segunda vez, é muito comum essa mulher já me trazer uma lista de como é
esse parceiro dela para que eu entenda o porquê ela está passando tudo aquilo. Então eu vou brincar aqui um pouquinho. Vamos dizer que ele chama Raul. Raul é um nome forte, né? Então é muito comum ela dizer assim: mas olha, Senhor, não é só comigo não que ele faz isso. Você não conhece o Raul. Você precisa de ver o jeito que ele trata a mãe dele. E as irmãs, então? Coitada da ex-mulher dele. Você não faz ideia o que ela passou com ele. Enfim, e por aí vai. E ela descreve todas as habilidades e inabilidades que o Raul tem para destratar alguém. Eu entendo que o Raul possa ser desse jeito, mas enquanto você talvez me descreve, né, o Raul da sua vida, ou os Rauls que já passaram pela sua vida e o tanto que eles te destrataram, te maltrataram, na minha mente vai ficando muito mais claro a visão de que como a vida dessa mulher não está nas mãos dela. Como essa mulher não tem o domínio da própria vida em suas mãos. O quanto a vida dessa mulher foi entregue na mão de um homem, que pode ser o Raul, o Paulo, o José, o Manuel, enfim, não importa o nome dele. Importa é como você permite que alguém comande, controle a sua vida. Então não fique brava comigo, tá? Não vai já sair do vídeo e falar assim: ah, ela vai querer falar pra mim que o problema não é o Raul, o problema sou eu. Não, o Raul ele pode ser um problema. Só que nós estamos aqui tratando da sua vida. Porque se o Raul quiser consertar a vida dele, ele vai consertar. Se ele não quiser, ele vai acabar com a dele e com a sua. Então vamos cuidar da sua? Então, voltando, o outro vê aquilo que você mostra de si mesma. Por que será que você não viu quando isso começou? Por que será que você não viu que essa pessoa estava começando a se exceder, estava começando a passar dos limites, estava começando a te causar sofrimento? E se você viu, o que te impediu de se posicionar, de se proteger, de mostrar seus limites? Por que será que talvez você não viu que não era nem para você ter iniciado esse relacionamento? E eu vou te falar, porque essa clareza para você identificar que determinados relacionamentos não são para você, que você não vai nem começar um relacionamento com uma pessoa assim, porque esta clareza, esta segurança, este discernimento, ele está totalmente vinculado a como você se vê, ao quanto você sabe sobre você, ou seja, ao quanto você se conhece. Eu sei que falar em autoconhecimento é uma coisa que já está até batida, né? De tanto que as pessoas falam. Mas esquece a palavra autoconhecimento, tá? Vamos ficar aqui com essa ideia do quanto você sabe sobre você, do quanto você conhece sobre você. E vou te dizer uma coisa, mulher. Isso de você saber de você conhecer sobre você, pode ser exatamente o que te falta para você conseguir ter o relacionamento que você deseja, para você conseguir ter a vida a dois que você deseja, uma vida mais em equilíbrio, mais em harmonia, uma vida a dois mais saudável, uma vida a dois onde você se sinta presente, participante, em igualdade. Está intimamente relacionado ao quanto você sabe dessa sua parte na relação, porque num relacionamento são dois, né? Se você vai para esse relacionamento sabendo quase nada sobre isso aqui que você está levando para o relacionamento,
é muito provável que se a outra pessoa quiser usar isso a favor dela, ela vai te manipular, ela vai te dominar e você vai perder o valor, porque você não sabe de você. Você fica ali dando cabeçada. Então percebe que é como num negócio, você vai entrar com a sua parte, você tem que saber muito dessa parte que você está colocando no negócio, porque senão alguém vai fazer o que quiser com essa parte aqui. Então, não tem muito mistério isso que a gente está falando, né? Eu penso que você conhecer sobre você, sobre as suas emoções, sobre as suas fragilidades, seus medos, seu potencial, suas qualidades, você saber sobre você é base para qualquer coisa na vida. Quer ser uma boa profissional? Você precisa saber bastante sobre você. Quer ter um relacionamento bom, saudável, né? Não vou dizer sem dificuldades, porque dificuldades a gente vive no mundo, planeta Terra, a gente vai ter sempre dificuldade. Mas eu digo saudável, né? Que você vai conseguindo ali equilibrar, você sabe para onde está caminhando. Bom, ainda buscando responder por que será que você não viu? Onde foi que você permitiu que começassem as atitudes, os comportamentos de falta de respeito? Eu quero aqui desmistificar uma coisa, que é a ideia de que o seu príncipe virá pronto para você. Não existe homem pronto para o relacionamento, não existe uma mulher pronta para o relacionamento. Porque por mais que este homem venha já com alguns valores, ele é um cara que gosta de família, ele é um cara do bem, não mata, não rouba, é honesto, é trabalhador, trata bem a mãe, enfim, por mais que ele tenha várias características que mostram que ele é uma pessoa, é um bom candidato, né, para ser um marido, para ser um parceiro, mas na relação com você vão existir ajustes que ele vai precisar sentir de você, como se posicionar, como te tratar e da mesma forma você. E se ele for se relacionar com uma outra pessoa, os ajustes serão diferentes, mas existirão ajustes também. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aquela mulher que já sofreu num relacionamento, ou em 2, ou em 3, ou que ela traz esse histórico de ser desrespeitada, todo homem desrespeita, todo homem desvaloriza, ela fica com aquela ideia até ingênua de que não, eu ainda vou encontrar um homem decente, ainda vou encontrar um homem que vai me respeitar. Sim, você deve ter esperanças de que você vai encontrar, mas não é por isso que você não precisa olhar para você e ver em quais áreas você precisa evoluir e se equilibrar e se ajustar. Porque se você está repetindo isso, você já tem essa história de sempre ser desvalorizada, de ser desrespeitada, é porque existe em você, como eu falei, a brecha, existe uma passagem. E por mais que este homem seja perfeito, ele é um ser humano, assim como você, assim como todos nós. E somos nós quem mostramos para o outro até onde ele pode ir. O outro vê aquilo que você apresenta de você. Quem mostra que existe uma brecha ali, ele pode passar, é você. Então você não pode ficar somente na dependência de tomara que venha um homem assim tão perfeito, mas tão perfeito, que eu não precise fazer nada. E ele vai me dizer, e ele vai me respeitar, e ele vai me amar, entende? Se vier, mulher, é lucro. Mas você vai continuar na dependência do outro?
deixando a sua vida na dependência do outro? É isso que eu quero que você pense. Então, no início de relacionamento, é comum que fiquem os dois pisando em ovos, né? Início é uma maravilha. Você não fala, às vezes, uma coisa que você falaria já depois, mais pra frente, alguma coisa que te incomodou, alguma coisa que você briga com todo mundo se fizer aquilo na sua casa, mas o seu gato, aquele homem que você está apaixonada, que você está iniciando um relacionamento, você não fala, né? Nem ele. É tudo cuti-cuti, é tudo uma delícia, né? Tá, mas aí a relação evolui e aí as pessoas começam a ser mais o que elas são, né? A rotina, o estresse, o dia a dia. E aí é onde surgem situações, né? E aí começam alguns comportamentos, né? Ou algumas falas, algumas atitudes, e começam a encontrar passagem, né? A pessoa faz uma vez, ou fala uma vez, ou tem determinada atitude, ou tem determinada falta de atitude, não faz mais certas coisas, né? E aí que entra aquela pergunta: e você viu? Você sentiu? Provavelmente você viu. Provavelmente você sentiu. E por que você não agiu? E por que você não falou? E por que você não se defendeu de maneira a mostrar para o outro: olha, isso aqui me dói? Por quê? E onde entra aí aquela nossa frase que o outro vê aquilo que você apresenta? Toda vez que ele te desrespeita, ou que ele fala, ou que ele faz alguma coisa, ou que ele não faz mais por você, e você permite, esbraveja ou não esbraveja, ou enfim, mas permite, aquilo se repete, você está dizendo para ele: olha, pode me tratar assim, pode me tratar assim, eu aceito, eu aguento. Porque se foi assim já num outro relacionamento ou em outros relacionamentos e isso continua se repetindo, você já trocou até o parceiro, mas a falta de consideração a você, a falta de respeito a você continua existindo, você percebe que você de alguma forma está dizendo para ele: pode me tratar assim, eu aceito. Por mais que isso te dói, por mais que isso acabe com você, porque você vai dizer para mim: Senir, isso me mata ser tratada dessa forma, e eu acredito. Mas você percebe que de alguma forma você diz para ele: pode me tratar, pode, eu vou estar aqui, vou xingar, esbravejar, chorar, deprimir, mas eu vou estar aqui, eu aceito. E por que será que você aceita? Vou te dar aqui alguns motivos para você estar aceitando isso. Você não tem domínio das suas próprias emoções. E tudo que eu vou te falar aqui, eu já vi na prática. Eu me lembro de pacientes que eu já atendi, de histórias que eu já ouvi. Então, se você não tem domínio das suas emoções, você não conhece as suas emoções, lembra que eu falei que é importante você conhecer suas fragilidades, seus medos, aquilo que te causa dor. Se você não sabe, é muito provável que as pessoas que convivem com você podem se beneficiar a favor delas das suas fragilidades. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você sai com seu marido, com seu parceiro, e ele é grosseiro com você, o Raul. Vamos dizer que você sai com o Raul, vai num restaurante, e nesse dia ele foi extremamente grosseiro com você, e tinham pessoas em volta ali, esperando para passar no caixa, enfim. E ele foi extremamente grosseiro com você. E você
morreu de vergonha naquela hora. Bom, você não sabe o que fazer. Você sai dali, magoadíssima, chateadíssima, e, bem, você vai se orientar com a sua avó no dia seguinte. Vó, você não sabe o que aconteceu, tal. E ela vai dizer, releva, minha filha, homem é assim mesmo, tava nervoso, são os negócios, mas ele é um bom moço, é honesto, paga as contas, tal, não tava num bom dia. Ou você vai se orientar com uma amiga. E a amiga diz, que barbaridade, amiga, dá um gelo nele, fica sem conversar com ele, enfim. Aí no outro passa um dia, dois, no outro dia ele vem, traz flores para você, diz que tá com saudades, enfim. E aí vocês ficam numa boa e vida que segue. Ou seja, aí já tá, a brechinha já tá grande, né? Já tá passando aí, daqui a pouco passa uma boiada de tratamentos desse tipo. Mas percebe que em nenhum momento você olha para você e fala assim, como que eu me sinto nessa situação? Isso é uma coisa aceitável para mim? Você não busca em você, no seu referencial, se aquilo cabe ou não. Porque não adianta você ficar olhando para o Raul, né? Ah, ele é assim, ele é esquentado, ele é nervoso, ele não sei, ele é mal educado, enfim, é ele. E você? Como você se sente? Como você acha que você deve ser tratada? Que peso tem isso para você? Quando você traz isso para você, é como se você estivesse consultando o seu manual de instruções, né? Peraí, isso aqui cabe aqui? Que dano isso aqui pode causar? É como se você estivesse olhando para o seu valor. E aí você precisa estar vendo um valor em você, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque você só vai conseguir ter esse seu manual de instruções se você é uma mulher que sabe o seu valor, que não tem medo de ficar sozinha, que não tem a crença de que se você perder o Raul, nunca mais você acha um homem como ele. Aí passa pelo seu nível de merecimento, pelo seu senso de merecimento. Porque quando você começa a dar um monte de desculpinhas, tá? Eu dei um exemplo, né? Um exemplo dessa situação do restaurante, mas isso para dizer como está a relação, que já está uma relação nesse nível. Quando você começa a dar um monte de desculpas, não, mas é porque ele é muito estressado, né? Ele trabalha muito, ele, isso já mostra como está a sua autoestima. Tem um monte de situações que você vê como sendo para você. Não, a gente tem que aceitar, né? Que a pessoa às vezes está nervosa. Só que isso não é, isso é uma vez, é duas, eu já estou falando da brecha que virou uma porta. E vai virar. Porque é a outra pessoa que tem que se frear. É ele que tem que tomar consciência e falar, cara, eu não posso continuar tratando minha mulher assim. Tudo bem, tomara que ele tome. Mas você vai continuar esperando que a sua autoestima seja alimentada dependendo da vontade dele. E se ele não tiver vontade, você vai ser massacrada na sua autoestima, no seu amor, no seu valor, no seu merecimento. Então observa se você sempre encontra desculpas para as atitudes do outro. Como anda o seu senso de merecimento? Ah, mas também relacionamento hoje em dia tá difícil, né? Como é que é? Ruim com ele, pior sem ele. Ou seja, você não se vê com esse valor como alguém que merece ter algo bom. Você se vê como alguém que tem que se contentar com pouco, com mais ou menos, ou com algo ruim. E a falta de conhecimento.
quando a gente começa a achar que o mundo é o que eu tô vendo, o que a minha avó diz, o que minhas amigas dizem e a experiência das minhas amigas, todo mundo vive uma vida assim. Isso mostra que eu estou em falta de conhecimento, porque o mundo não é o que está ao alcance do meu olho. Existe um mundo de informações, de visões, porque o mundo não é aquilo que está ao alcance dos meus olhos e do meu nariz. Esse é o meu mundinho. Isso não é o mundo. A vida que a minha vizinha e minhas amigas levam não é representação da vida que existe para se viver. É a mesma coisa, vamos falar de nível financeiro. O mundo não é o mundo que eu, com o que eu ganho, consigo viver. Existem pessoas vivendo vidas que eu, na minha pobre cabecinha, não consigo nem imaginar que existe uma vida daquele jeito. E existe. Então, o mundo não é esse mundo que eu vivo somente, né? Todo mundo mora numa casa assim, tem um carrinho assim, consegue ter um ganho de X. Essa é a realidade, essa é a minha realidade, essa é a sua realidade. Então, falta conhecimento. Se eu estou vendo só isso, me falta conhecimento. Se eu vejo só isso de relacionamento, me falta conhecimento sobre mim e sobre o que existe de abundância nesse mundo. Então, mulher, quando acontece isso de você não ser valorizada, não ser respeitada nos seus relacionamentos, isso acontece porque você não se conhece ao ponto de saber o seu valor e de desenvolver estratégias, mecanismos, meios de saber exigir o seu valor. Porque é aquilo que eu falei, se o outro não sabe se posicionar de forma a me valorizar, eu tenho que saber como mostrar para ele, olha, precisa me tratar assim. Ou de saber me posicionar de forma que ele entenda, opa, isso aqui é um limite, daqui para cá não pode passar, vai me machucar, vai doer, e eu não vou aceitar que me cause dor, entende? E o que eu vejo é que normalmente a mulher fica na dependência de que caia do céu esse homem que vá tratá-la com respeito. É como eu sempre brinco, se cair, ai meu Deus, é um anjo, só pode ser um anjo, caiu do céu, veio com asa, é anjo. Se cair, ótimo, mas você vai esperar? E vai ficar dando cabeçada esperando? Eu não ficaria. Eu buscaria urgente desenvolver esse recurso que você tem, que eu tenho, que todas nós temos. Todas nós temos essa capacidade de nos conhecermos a tal ponto de sabermos, de aprendermos a nos defender, a identificarmos o nosso valor, a sabermos nos posicionar. Isso é o tal do autoconhecimento. Você precisa saber muito sobre esta que você vê aqui. E trabalha nessas 3 áreas, na sua autoestima, tenha práticas de autoestima, porque a autoestima, você estando com a sua autoestima, com seu amor próprio elevado, você não vai se sentir menor por ser branca, negra, magra, gorda, velha, nova, com filho, sem filho. Você sabe seu valor. Você sabe que para você não tem problema. Eu já tenho X anos. Não tem problema. Vai ter um homem que vai gostar de mim com a idade que eu tenho. Tô com X quilos. Não tem problema.
Vou me cuidar, cuidar da minha saúde, mas não é isso. Meu valor não está nisso, nos X quilos ou X quilos menos. O seu merecimento, se você está agarrada no Raul, porque é só ele que vai te querer, não é porque é só ele que vai te querer. É porque o seu senso de merecimento está tão pouquinho que você não consegue ver que existe abundância. Você olha com escassez. Gente, se eu largar desse, nunca mais arrumo um homem. E aí imagina, com esse nível de merecimento, você vai deixar ele fazer o que ele quiser com você. Porque você não vê seu valor, seu merecimento é pouco, é baixo. Ele pode fazer o que ele quiser. Então você percebe por onde está passando? E como eu falei, o seu conhecimento. Você precisa ser uma mulher que lê, que estuda, que medita, que faz sua conexão espiritual, que tem práticas saudáveis, que cuida da sua alimentação, do seu físico, da sua mente. Você precisa ser uma mulher atualizada. Porque se você cuidar principalmente do seu amor próprio, começar a ter práticas que façam com que você se sinta uma mulher com mais amor próprio, com mais valor, que você mesma enxergue o seu valor, que você mesma dê valor à sua história, à sua jornada, a tudo que você passou, aonde você chegou. Se você se tornar uma mulher que sabe que você pode ser mais, o seu parceiro vai começar a ver isso. Por quê? Porque vai ser o que você vai estar refletindo. Vai ser o que você vai estar mostrando para ele. Naturalmente. Ele vai se preocupar em te tratar com mais decência. Ele vai se preocupar em te tratar com mais respeito, porque ele vai estar vendo o quê? O que você vai estar refletindo para ele. Olha, essa sou eu. E isso se reflete de dentro para fora. Então percebe que você precisa investir em você, no seu auto-amor, no seu autocuidado. E aí quando você se posicionar com ele, você não vai se posicionar somente como uma falante, blá, 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 que ele vai falar, e isso aí ela fala há anos. Você vai se posicionar como alguém que está comprometida realmente com você. Você vai se posicionar como alguém que realmente não aceita mais esse tipo de tratamento. Então, em tudo nós emitimos uma mensagem. Se nem você cuida de você, se nem você se ama, não tem como você passar uma mensagem segura para o outro. Olha, me respeita. Você não está se respeitando. E quando você assume esse compromisso por amor com você, que é o amor próprio, né? Que você fala, eu quero viver algo melhor. Eu mereço, eu preciso, eu vou me dar uma vida decente, com respeito, com valorização. Quando você faz isso, a outra pessoa sente que é verdade. Você não está de brincadeira com você. Não é com ele, é com você. Você está empenhada em se cuidar, em se gostar, em se respeitar. E se você quiser mais conteúdo sobre como desenvolver mais o seu amor próprio, me fala aqui e eu vou trazer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado nessa reflexão. Deixa seu comentário aqui para mim, o que você pensa sobre isso que a gente conversou. E se precisar, conte comigo nos meus atendimentos. Eu tenho atendimentos, mentorias. É só me mandar uma mensagem. Tá bom, mulher? Beijo. Tchau.